Boa noite, eu sou o André, né, e o meu planejado era fazer um jogo de nave, o principal assim, né, fazer um jogo de nave onde a música tivesse um papel principal no gameplay dele. E o plot dele é que ele se passa dentro do corpo humano, onde você é uma nanonave combatendo nanonaves que são vírus mecânicos. Aqui eu tenho o meu planejamento, e vou passar semana a semana dizendo como foi, o que eu consegui e o que eu não consegui fazer. Né? Ali na primeira semana, eu sempre coloquei duas atividades por semana, uma sendo a parte de programação e outra sendo a parte artística. Eu estou fazendo o projeto sozinho, né? Então eu tive que separar, porque eu vi que eu ia focar muito na parte da programação e a parte de arte ia ficar meio largada. Né? Aí no final do projeto não ia mais ter tempo de fazer isso. Então lá, na primeira semana, a parte de programação é a criação do movimento da nave. Isso foi concluído até com bastante facilidade. Né? O problema que eu tive principal foi a questão do input de teclado no JavaScript. Eu demorei um pouco para entender como ele funcionava e criar uma mecânica para ele funcionar bem. E o modelo inicial da nave, pelo menos de uma delas, né, que é o que eu já tenho também. Eu tenho duas até agora, na verdade. A nave que o jogador joga. Porque no início o planejamento era que os inimigos fossem vírus do corpo humano. Mas aí, entrando na parte artística, ficou muito ruim. Então, a gente mudou para ser vírus também mecânicos, que são implantados no corpo da pessoa. E agora os inimigos também serão naves, e serão poucos inimigos biológicos, assim, por dizer. Então, as duas tarefas da primeira semana foram concluídas, até com bastante facilidade, na verdade. A nave ficou bem simples, mas ela ficou boa, assim, eu gostei do resultado que eu tive com ela. Aí na segunda semana, a parte da programação era conseguir fazer a textura andando num plano ou num polígono, que era meio que o principal, porque eu tinha duas opções: ou eu fazia de fato a minha nave andar num espaço 3D, ou eu fazia ela ficar parada e fazer com que tudo andasse para ela. E aí eu não ia ter que me preocupar com câmera, com velocidade, nem nada. E o principal disso era fazer o cenário, porque o cenário tinha que dar impressão de movimento. Então, no meu caso, o cenário andava para trás, os inimigos também, para que a nave e a câmera pudessem ficar paradas. Isso foi incluído também com um pouco de facilidade, não muito, né, mas eu consegui. E a arte era pegar a textura do background. Essa parte eu peguei na internet mesmo, não tem nem como querer fazer uma textura assim para ficar bom. Aí na terceira semana, a parte de programação era menu e como jogar. Essa parte eu não consegui fazer ainda. Eu tô trabalhando nisso agora, que é fazer a transição entre uma tela e outra, entre um cenário e outro. Eu consigo fazer um cenário funcionar bem, e até agora não deu nem memory leak ainda, não travei o meu Chrome ainda, mas ainda não consegui criar essa mecânica de uma coisa passar para outra. Por exemplo, o menu, quando você clica, ele passa para a fase, ou ele passa para o sobre, ou ele sai. Mas eu acho que já está bem perto do resultado disso. E a arte era fazer a arte do menu e a definição do visual do jogo. Foi nessa semana que a gente teve que eu tive a ideia de não ser mais inimigo biológico, porque eu vi que estava ficando muito ruim. Então, para não chegar até o final lá e ficar uma coisa que eu não queria, eu abandonei aqui e decidi que ia ser nave contra nave mesmo, e ser alguns inimigos biológicos só. E a visual do jogo ficou como mais cartoon do que realista. E porque sendo cartoon eu podia pegar a textura mais lisa e também, sem muito detalhe, né? E podia usar modelo mais low poly, que facilita bastante o trabalho. Então a parte do menu eu não consegui fazer ainda, mas a arte do menu e o visual já foi decidido. Aí na próxima semana a gente tem o tiro e mira. A mecânica do tiro já está funcionando 100%, como foi planejado no início, né? A câmera fica no lugar certo, a câmera e o tiro estão no lugar certo. E ali a parte de arte, que é a arte do tiro, ela ainda não foi feita porque eu ainda não decidi se vai existir de fato um tiro ou não. Se quando você aperta lá o botão de tiro, se vai sair o projétil ou se ele só vai dar o efeito e vai matar o cara, como por exemplo no FPS. O FPS até deve ter um modelo do projétil, mas você não vê, você só vê o estouro e o cara tomando dano. Eu não sei qual dos dois abordagens eu vou pegar ainda, até porque eu não cheguei colisão com os dois aí. Quando eu chegar a colisão, ver qual dos dois funciona melhor, talvez fique mais fácil para decidir. E aí talvez a arte do tiro nem exista mais, eu só vou ter que fazer o efeito ali no jogador. Aí na próxima semana, que é a de hoje, a semana do dia 15, tem o cenário base, que está concluído, que é dentro de um vaso ou de uma artéria do cara. E que inclusive já tá pronta a base dele, no cenário base. E as artes gerais do cenário, que já foi feita até como que vai ser os cenários. Que inclusive a história é o seguinte: é uma empresa farmacêutica muito rica que está implantando esses nanorobôs que colocam vírus no corpo da pessoa,
que transforma a pessoa em zumbi. Ou seja, depois de um tempo, isso até inclusive é uma coisa de gameplay, porque ele começa muito simples, do corpo normal, e vai se transformando em zumbi com o tempo, ou seja, o corpo vai ficando mais roxo, o cenário vai ficando mais escuro, mais perigoso, e com essa mecânica a gente pode fazer com que o próprio corpo estivesse se defendendo da nave que está querendo ajudar ele. O próprio corpo zumbi cria obstáculo, então você vai poder colocar mais desafio, inimigo mais poderoso, você pode colocar barreira que o próprio corpo cria contra a sua nave, entendeu? Então é uma mecânica visual, ou seja, o cara está se transformando em zumbi, está ficando mais escuro, e também uma coisa de mecânica, porque ele vai deixar mais difícil o jogo, mais pro final, né, que é a curva de aprendizado do jogador. E os anticorpos, eles viram seu sidekick e tal. Assim. No começo sim, aí depois que o corpo vai sendo possuído, até os anticorpos viram seus inimigos. Tá. É uma mecânica interessante, assim, é pra justificar a dificuldade, né? Ele não fica mais difícil só por ficar mais difícil. Os inimigos não ficam mais fortes só porque eles ficam mais fortes. Eles têm um motivo para isso. E aí essa semana, que é o último até agora. Vamos ver o demo? Então, na demo eu já tenho implementado, ele está tocando a música, eu já tenho o movimento da nave, já tenho o movimento do inimigo, ainda não tenho a colisão, e eu ainda estou usando o sistema de ter o projétil na tela, ainda não testei ainda com o outro tipo. Eu já tenho 2 efeitos que a música pode causar, 3 efeitos que a música pode causar na jogabilidade, que é a câmera balançar um pouco, dando a impressão de que tudo está dançando com a música. O segundo é o vaso aumentar e diminuir. Esse é um efeito bem estranho, na verdade, eu nem sei se eu vou usar ele. E o terceiro é o efeito de iluminação, a iluminação fica mais... A distância dela vai conforme a música, né? Eu vou mostrar esses 3 agora na demo. Então esse é o de iluminação. Onde ele vai até a intensidade da música, né? Lembrando que essa parte da biblioteca da música eu não estudei ainda, então eu estou usando meio por ver se funciona ou não. Aí eu tenho aquele da dilatação. Não ficou um efeito muito bom esse. Eu tenho na hora dançando.